Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Desde já os nossos agradecimentos pelas interações, acompanhamento do estudo, convidando você para que interaja conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook, que você pode curtir, assim como no canal do YouTube. Se inscreva, acione o sino de notificações e receba os novos vídeos. Basta digitar NEP V de Jesus e acompanhar o nosso trabalho, as nossas atividades. Temos já no canal do YouTube mais de 250 vídeos, amigos, dividido ali em listas, né, listagens, as playlists. Vocês podem acompanhar então as sessões de estudo aqui às segundas-feiras, sempre às 20h30, em que temos estudos dos evangelhos, do livro de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, das demais cartas dos apóstolos, chamadas cartas universais, os escritos de João, assim como um estudo das relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Tudo isso gratuitamente para acesso, estudo, reflexão. Deixe teu comentário, tua sugestão, mesmo dúvidas e perguntas, esteja à vontade. Tua participação enriquece o conteúdo do nosso estudo e favorece o bom direcionamento da mensagem. Desde já também pedimos aí compartilhamentos, leve adiante para os teus grupos de contatos, né? Para as pessoas que você sabe que são afeiçoadas à doutrina espírita, simpatizantes, ou mesmo são adeptos da doutrina, que possam então receber aí esses esclarecimentos, porque esta é a nossa intenção, que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, possa alcançar todos aqueles que verdadeiramente se interessam no trabalho de autoconhecimento, de aperfeiçoamento, tendo por molde, por referencial, por padrão Jesus, o nosso Mestre amado, o nosso Cristo de Deus. Amigos, nesse mês de setembro temos trabalhado, já iniciamos na última semana, né, os nossos estudos voltando às cartas de Paulo, olhando para a segunda carta aos Tessalonicenses. Já tivemos uma reflexão inicial, introdutória na primeira carta, e agora a segunda carta aos Tessalonicenses, na última semana com o vídeo Paciência e Fé, tratando ali do primeiro ao quarto verso do primeiro capítulo dessa segunda carta aos Tessalonicenses, demos início a essas reflexões. Hoje vamos olhar então na sequência para mais dois versos, ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo primeiro. Essa vai ser a temática desenvolvida ao longo de todo o mês, tá? Temos feito dessa forma. Um capítulo ao longo do mês, nós trabalhamos então a sequência de versos através aqui de um ensino expositivo do Evangelho, vamos tratando dos detalhes dentro da disponibilidade que temos aqui. A intenção realmente não é um estudo prolongado, né? Mas um estudo que traga ali os pontos referenciais principais para que tenhamos a noção do que trata a carta e qual a mensagem, sobretudo, que podemos extrair para aplicar para a nossa vida hoje, na atualidade dos nossos dias, aqui nesta geração do século XXI. Amigos, aqueles que tiverem, fiquem à vontade, né, com relação às traduções. Nós adotamos aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, a sua versão corrigida e fiel, e que temos aqui, então, no texto da segunda carta aos Tessalonicenses, como eu disse, capítulo 1, hoje, versos 5 e 6. Fique à vontade para fazer a leitura conosco. Na carta, então, direcionada aqui por Paulo à comunidade tessalônica, está acompanhado de Silas, Silvano, também encontramos em traduções o uso do nome Silvano para Silas, e Timóteo, dois colaboradores de Paulo, estão levando esse direcionamento, esclarecimento através da carta à comunidade dos Tessalonicenses. Verso 5, escreve dessa forma ao ensinar: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus,
pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Dois breves versos com riquíssimo conteúdo para trabalharmos, este tema de hoje do estudo do NEP, que é Dignos do Reino. Essa é a intitulação que vamos dar olhando para esses dois versos da segunda carta aos Tessalonicenses, versos 5 e 6, que acabei de ler. Só para fazer aí uma breve recapitulação, sobre o que estamos tratando nessa segunda carta, há um tema central na carta aos Tessalonicenses, que, entre outras situações de dúvidas, de problemas internos, que as comunidades cristãs nunca deixaram de ter, estamos olhando para esse primeiro século da era cristã, não era diferente, o cristianismo nascente, e a presença de Paulo, sim, como um dos grandes referenciais dentre o grupo apostólico, a tradição apostólica, responsável por manter a tradição do pensamento de Jesus, e mais do que isso, aquela experiência especial que aqueles homens tiveram com a presença de Jesus, seja ele durante o período da encarnação, aqueles discípulos, apóstolos que viveram e foram testemunhas oculares da presença de Jesus, ou mesmo olhando para aqueles que, sobre a ação espiritual do Cristo ressuscitado, vieram então ao trabalho de divulgação, de vivência dessa experiência do Evangelho, da Boa Nova em suas vidas, que é o caso de Paulo. Paulo não conhecera Jesus, pelo menos não temos referenciais nem na literatura mediúnica, nem na codificação bíblica, falando a respeito de um encontro entre Saulo de Tarso, o doutor Saulo de Tarso, com Jesus durante o período de encarnação do Mestre, mas após a desencarnação, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, temos esse encontro registrado no livro de Atos dos Apóstolos, em que Saulo de Tarso, o doutor da lei, será chamado pelo Cristo ressuscitado à sua missão, à sua tarefa, dizendo depois a Ananias, registrado no mesmo livro de Atos, que este homem, falando sobre Paulo, é para mim um vaso escolhido e mostrarei o quanto deve sofrer em meu nome. Então, Paulo conheceu bem de perto aflições, perseguições, dificuldades no trabalho de divulgação da mensagem do Cristo. Mais do que ninguém, então, ele pode olhar para essa comunidade filha dele, fundada pelo próprio apóstolo, que é a comunidade de Tessalônica, que dava grande alegria ao coração de Paulo. Nós vamos pegar o início aí dessa mensagem, que tratamos no último vídeo. Vamos ver que, direcionada a carta, tanto por Paulo, quanto por Silas, quanto Timóteo, como eu disse, ele anuncia desde o terceiro verso, falando, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, sob o ponto de vista do ambiente da igreja de Tessalônica, só podemos pensar que era o melhor possível. Fé cresce muitíssimo, o amor de uns para com os outros está presente. Então, é tudo, na verdade, que propõe a mensagem do Evangelho. Mas vejam, não é o fato da fé ser desenvolvida, do amor estar presente, que seremos preservados de aflições, perseguições, tribulações, dificuldades de todo tipo. Há aqueles que vendem essa falsa ideia de que cristãos que estão afeiçoados, que comungam com Jesus da sua presença, estão debaixo da sua influência, debaixo da sua ação, vivem dentro de uma espécie de redoma, protegidos, fora de todo e qualquer percalço na vida. Isso não é verdadeiro, porque não foi assim que Jesus viveu, não foi assim que os seus discípulos, que os seus apóstolos viveram, e não será assim que viveremos aqui no século XXI. Aliás, pelo contrário, Jesus inúmeras vezes nos deu esse alerta. No mundo tereis aflições, disse ele. Veio falar nas bem-aventuranças, bem-aventurados
aqueles que são perseguidos pelo meu nome, dizendo claramente, então, que teríamos dificuldades aqui sim, mas que essas dificuldades fossem pelo nome dele, pelo fato de realmente assumirmos um compromisso, termos um comprometimento com a mensagem do Evangelho de tal forma que a nossa visão de mundo, que a nossa postura diante de situações em que a injustiça esteja presente, em que o mal se apresente, nós estejamos em posição oposta. Aqui, é claro, não estamos simplesmente trazendo uma ideia de que a luta do bem contra o mal tem na nossa posição, na nossa condição, sempre o olhar de que somos aqueles que pertencem ao lado do bem. E aqueles que não estão do nosso lado estão em oposição e, portanto, são o lado do mal. Essa ideia que na filosofia se chama de maniqueísta, né? Em que se torna absoluta a questão do bem e do mal, no sentido de que alguns representam o bem e outros tantos representam o mal, não é uma visão que é compactuada, que é ensinada a partir dos preceitos do Evangelho ou da doutrina espírita. A própria mensagem do Cristo vem dizer que a presença de Deus no mundo, alcançando todos os seus filhos, faz a chuva cair sobre bons e maus e o sol nascer para justos e injustos. Portanto, todos somos filhos de Deus. Mas com o olhar da doutrina espírita, sabemos que cada um tem uma bagagem espiritual, tem uma vivência, tem as suas experiências que foram bem ou mal aproveitadas. E que, olhando para o mundo da nossa condição, mundo ainda de segundo nível evolutivo, saindo dos mundos primitivos, estando já há milênios na condição de mundo de provas e expiações, transitando para uma condição de regeneração, portanto, necessitados desta regeneração, passamos por provas, avaliações constantes, assim como passamos por expiações, reparações necessárias. Trazemos, portanto, o exemplo da comunidade tessalônica, anotada por Paulo pelos seus colaboradores Silas e Timóteo, para dizer que aquela comunidade tessalônica, que pelo menos nas palavras do apóstolo, que certamente tinha contato com a comunidade, dissera que a fé crescia muito, que o amor de uns para com os outros estava presente. Portanto, era um núcleo representativo da mensagem do Evangelho. Ainda assim, não faltava a eles aflições, dificuldades, percalços, sofrimentos, por conta da postura deles diante do mundo. Quando falamos mundo aqui, olhamos para tudo aquilo que ainda se opõe a esta mensagem de paz, de amor e de fraternidade do Evangelho, sabendo que somos alunos nessa caminhada. Trazemos, portanto, em nós ainda muitas imperfeições que por si só dificultam a implantação deste reino dos céus, antes de tudo, em nossos corações. Esse transporte do sentimento do Cristo para o nosso sentimento, este caminho de conformidade que devemos buscar. Jesus sendo o padrão, Jesus sendo o modelo, dessa forma nos guiando, sendo o nosso referencial para o retorno a Deus, deve ser, portanto, este projeto de cumprimento do nosso processo evolutivo sobre essas pautas muito claras, de deixar de lado os velhos hábitos que se tornam automáticos muitas vezes em nós, fazendo do orgulho, da vaidade, do egoísmo, situações presentes no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa fala, que tudo isso seja reeducado à luz da mensagem do Evangelho. Então, não é apenas saber as lições. O aprendiz do Evangelho é aquele que busca conhecer, mas que também se preocupa em aplicar as lições, com todas as dificuldades, sim, que nos caracterizam,
mas pedindo sustentação, fortalecimento espiritual para esta caminhada. Paulo, ao descrever, então, na segunda carta aos Tessalonicenses, a situação em que se encontrava esta comunidade de Tessalônica, está a nos dizer, então, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Amados, é bom que a gente tenha esse olhar de que o reino de Deus é uma proposta muito presente nas falas, no ensino de Jesus, reino de Deus, reino dos céus, né? Nós já citamos aqui sobre a presença desse reino no nosso sentimento, quer dizer, reinando nos nossos corações. Essa é uma fala belíssima, por exemplo, que encontramos na literatura mediúnica, em Humberto de Campos, na obra Boa Nova, na psicografia de Chico, em que ele vai dizer em uma das crônicas, né? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então é claro que parte dali, mas tem origem no mundo espiritual, em que a ideia da lei divina como eterna, como imutável, como pré-existente a tudo que seja material, tudo que seja, portanto, transitório, passageiro, tudo que seja finito, tudo que hoje existe, amanhã não existe mais. Esse mundo, portanto, dos ideais, como diriam os filósofos gregos, em especial aquilo que sofremos como influência, né? Temos por influência na doutrina espírita, que é Sócrates e Platão, que Kardec transcreve o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, como sendo precursores tanto do cristianismo quanto da doutrina espírita. Esse mundo, portanto, das ideias, como dizia o filósofo Platão, aprendendo em Sócrates, do mundo, portanto, espiritual, que pré-existe, é o mundo da origem, pelo qual nós lá nos encontramos na condição de espíritos imortais, mas tomamos em etapas do processo de evolução corpos físicos mortais. E aqui nos encontramos encarnados ou reencarnados, passamos pela lei dos renascimentos, como esse processo pedagógico para a construção, então, da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, sendo, portanto, etapas dessas lições aprendidas. Portanto, o processo é a reencarnação, mas o objetivo e o meio pelo qual alcançamos isso é esta implantação de Deus no nosso sentimento, no nosso coração. Mas não podemos ter uma visão, quer uma visão presente mesmo naquele primeiro século já, de grupos que se opunham à mensagem da tradição apostólica aprendida em Jesus. Que era o chamado grupo dos gnósticos. Gnose, conhecimento, é o significado dessa palavra, é aqueles que entendiam então que havia significados ocultos que ficavam reservados a alguns iniciados, e que somente tendo acesso a este conhecimento é que nós alcançaríamos a evolução. Esta era a visão, que é claro que criava uma intenção de elitismo, de separativismo. Estes daqui, então, são os iniciados, são aqueles escolhidos para terem acesso a esse conhecimento de ordem superior, e os demais caminham do jeito que puderem. É claro que, ao olhar daquilo que fez Jesus, que teve uma missão pública, que falava para multidões e que chamava todos ao arrependimento e à fé, isso não faz o menor sentido. Aquele que dissera que devemos colocar a candeia sob o alqueire para que ilumine a todos, que aquilo que aprendemos em secreto devemos divulgar por cima dos telhados. Vem falar, portanto, da ideia de tornar pública, geral,
para entendimento de todas as pessoas. Aquele que nos dissera, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, não faz restrição de nenhum tipo. É para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas, para todas as culturas. A mensagem do Evangelho é eterna e, portanto, se mantém nas bases de um plano universalista que quebra as barreiras de ordem cultural, religiosa, do tempo, do espaço, da época em que vivemos. É a mesma mensagem a apontar o objetivo do reencontro do homem com seu Pai Criador, mediado pelo Cristo Jesus. Quando compreendemos, portanto, isto, vamos olhar para essa mensagem da comunidade em Tessalônica, dignos do reino. E vamos compreender que a ação do Evangelho no mundo não é uma ação alienada. Não é uma missão de um pequeno grupo que se isola e que vai viver o oásis espiritual dessa maneira, naquele pequeno grupinho. Não, amados. A mensagem do Evangelho, sobretudo, é para ser vivida na nossa vida de relação. E ainda mais, fora dos muros, fora das portas, fora das paredes em que essa harmonia, por enquanto, ainda não é possível. Devemos testemunhar a mensagem do Evangelho, ainda mais nos ambientes em que o Evangelho não esteja presente. Essa é a missão de testemunhar Cristo onde quer que estejamos. E para isso, gente, não precisamos sair por aí fazendo discursos proselitistas, falando que este ou aquele que ainda não encontrou um entendimento na mensagem do Cristo está perdido, que este ou aquele que não alcançou essa mensagem terá um destino terrível. Quando se fala, por exemplo, na proposta de um inferno eterno. Absolutamente não. A mensagem do Cristo que veio para pecadores e não para os sãos, não para aqueles que já se encontram numa posição de elevação, porque esses de fato já estão afeiçoados, já estão vivendo essa proposta, mas essa não é a nossa condição. Todos estamos irmanados, como eu disse, conforme a própria escala espírita propõe, nessa condição de espíritos imperfeitos. Então, ainda que tenha e seja comprometido com a mensagem do Cristo, eu tenho que ter esse olhar de misericórdia para a minha condição de imperfeição e para a condição de imperfeição daqueles que convivem comigo. E é com esse olhar de tolerância, com esse olhar de indulgência, é com esse olhar de benevolência, é com esse olhar de perdão, que significa a caridade, segundo o lema da própria doutrina, do fora da caridade não há salvação. É esta caridade de ordem moral, sobretudo, que deve prevalecer, sendo a de ordem material uma exigência pontual necessária que deve ser atendida, mas é sobretudo na caridade moral, nesses requisitos que eu acabei de apresentar, de benevolência, de tolerância, de indulgência, de perdão, que devemos renovar o nosso entendimento, reconstruir o nosso caráter. E mais uma vez, retomar a ideia central de nos fazermos, porque a afastamos deste objetivo, nos refazermos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados nessa condição, é verdade, mas o nosso afastamento deformou esta condição, que é o sentido do erro, do pecado, do desvio do alvo. Nos afastamos voluntariamente, de forma consciente deste objetivo. Então, o que teremos aqui nesta vida? Ainda que esteja presente a fé, ainda que esteja presente o amor, teremos sim situações em que perseguição, aflição, tribulação, dificuldade e percalços virão, para que tenhamos as provas, para que sejamos experimentados, para ver se, como alunos, como aprendizes, aprendemos aquilo que devemos saber.
e que devemos introjetar para reconstruir o nosso sentimento em novas bases. Esse é o sentido e a razão de ser. E Paulo está apresentando, então, esta condição com o objetivo de que sejamos dignos do reino. Essa visão do reino, portanto, gente, não é uma visão idealizada, projetada apenas para fora da Terra. Isso é importante dizer, porque falamos sobre o cumprimento de um papel social aqui, agora, neste planeta, no período de encarnação que atravessamos, de fazer este mundo o melhor possível para este momento. Isso passa por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos durante o nosso período reencarnatório. Temos algumas questões ou pontuações, por exemplo, que encontramos na codificação espírita de Allan Kardec. Eu quero mencionar aqui para vocês, no segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quinto item, é texto do próprio codificador, que vai nos falar dessa nossa relação com o material, essa nossa relação com o próprio corpo durante o período de encarnação e com as situações que nos circundam aqui enquanto estamos vivendo essa experiência corporal, encarnados no mundo físico como a Terra. Kardec vai pontuar, então, nesse quinto item do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, a conhecida frase de Jesus, e aí o pessoal fica imaginando, né, que Jesus está apenas, então, somente falando sobre um mundo externo, um mundo fora da Terra, um mundo etéreo, um mundo fluídico, um mundo, portanto, que seria inacessível para muitos de nós, para a imensa maioria dos encarnados sobre a Terra. E Kardec, para ponderar essa questão, ele escreve assim: Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que aplicam estas palavras de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Vejam, observem que ponderação importante é essa do codificador. De olhar os prazeres terrestres como dons divinos, misericórdia de Deus. Passarmos por um mundo como o nosso ainda, e teremos sofrimento, tribulação, dificuldades, percalços, como eu disse, e ainda ter prazeres, ter satisfações, ter situações em que a felicidade realmente se apresenta diante dos nossos olhos, que passa pelos nossos sentidos. Isso é dom de Deus, não é para ser condenado. Usando, mas não abusando dessas prerrogativas dadas por Deus às suas criaturas. Esta é a condição, então, da busca de um justo equilíbrio para todas as coisas. Isso é entender também o que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo, não é ainda deste mundo. Mas tende a ser? Sim, será. E essa é a questão pela qual os instrutores espirituais, na outra obra de Allan Kardec, que é a obra primeira que lançou a doutrina como codificação, como conjunto compreensível, racional para o mundo, que é o Livro dos Espíritos, a última questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 1018, Kardec faz esta pergunta aos instrutores espirituais. Desculpa, a questão 1019 de O Livro dos Espíritos, a última questão. E Kardec vai questionar assim: o reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra? O reino do bem jamais terá lugar sobre a terra? No primeiro parágrafo já há a resposta direta dos instrutores. Vão deixar clara qual é a proposta. Ensinam eles da seguinte forma: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus. Então,
Farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e que dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Portanto, é preciso fazer uma reversão da condição atual. Predominam orgulho e egoísmo. Devem suceder, portanto, outros padrões, que são da caridade, da humildade, da fraternidade, que nos trarão a paz, que nos trarão, tendo por fonte, como respondem os benfeitores, o bem, a felicidade, a busca dela, viver nos padrões do amor e da justiça. Agora, a resposta dos benfeitores aponta claramente: esta é a destinação do nosso planeta. A Terra viverá nesses estágios de evolução, alcançará este novo padrão, sim, vivendo, portanto, um novo momento diferente do atual, em que não teremos mais essas provas ou essas expiações como uma situação de dor, de sofrimento para o encarnado, mas porque já aprendera a lição, porque já vive na condição do amor, já pratica a justiça, terá por paga o bem e a felicidade. Paulo, quando olha, então, essa condição da comunidade tessalônica e alerta para aquilo que estão vivendo, apela para o justo juízo de Deus. Veja o que ele ensina, então, para concluirmos essa questão do estudo, no versos 6 e 7, 5 e 6, em que ele traz para a gente: para que sejais, então, dignos do reino de Deus, para o qual também padeceis. Quer dizer, sofreis para que o reino de Deus seja por vós vivido, para que tenhais essa dignidade de vivenciar o reino de Deus em vós próprios e para que podeis externá-lo na vida de convivência. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Nessa situação, daqueles que eventualmente sejam instrumentos de dor, de sofrimento, de tribulação para as nossas vidas, qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Olhando para a experiência da comunidade tessalônica no primeiro século da era cristã, ele está dizendo assim, e poderia perfeitamente dizer isso para a gente hoje: o juízo, o justo juízo é de Deus. Portanto, ele decide, ele define como vai lidar com as situações que nos causam dor e sofrimento. E de que forma vai tratar aqueles que são instrumentos dessa dor e desse sofrimento. Está falando isso, gente, para que a gente não haja como justiceiros, apontando sobretudo para fora, para aqueles que entendemos que nos causam prejuízo, que fazem males para nós, e para que sejamos nós os julgadores, a dizer: este fez isso comigo, merece, portanto, tal coisa. Pausa, cuidado, atenção. Todos estamos debaixo desse justo juízo de Deus. E se eu sei, como eu sei, que nós acertamos, mas também erramos, também somos praticantes do mal, também somos transgressores da lei divina quando nos afastamos dessa proposta da vivência do reino em nós. E nesta condição, portanto, estando debaixo desse justo juízo de Deus, não gostaríamos se alguém de fora
apontasse para nós e dissesse qual é a penalidade a que estamos sujeitos. Portanto, esse exercer juízo, devemos deixar muito claro que é uma prerrogativa, é uma atribuição somente do Criador, de Deus. Sabemos pela sua revelação que ele não confunde o bem e o mal. Sabemos sim que ele é bom e que ele é justo, e que, portanto, não deixará impune as transgressões da sua lei. Mas isso serve para os outros e para nós. Cabendo, portanto, a nós, mais uma vez, reforçar este comprometimento em viver a dignidade do reino nas nossas vidas, caminhando entre tropeços e levantes, mas confiantes de que, se há sinceridade nesse apelo, nessa busca, jamais estaremos desamparados. Que Jesus possa realmente ser o norteador dos nossos caminhos e o inspirador dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Amados, deixamos aqui então o recado nesse nosso estudo sequencial aqui do primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje estamos aqui apresentando o segundo vídeo dessa série, lembrando que temos uma sequência, né? Já tratamos aqui paciência e fé, hoje dignos do reino. Semana que vem nós retomamos, então, para tratar a sequência desses versos do capítulo 1 nesse estudo nosso, sistematizado, olhando para as cartas de Paulo. Reforçando, gente, pelas redes sociais do NEPV de Jesus, estejam convidados, seja pela página do Facebook, curta a página, seja pelo canal do YouTube, faça sua inscrição e acione o sino de notificações para receber os novos vídeos. Aqui sempre às segundas-feiras, às 20h30, o estudo do NEP, Codificação Espírita e Codificação Bíblica, Antigo e Novo Testamento, à luz sobre a ótica da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima, até breve.